Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Meu nome é Guilherme Andrade, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje o nosso tema será Connect, tudo que você precisa saber sobre esse componente da MIS e qual a vantagem de usá-lo, principalmente nos casos de área estética. Então, vem comigo e vamos começar. Primeiramente, eu queria pedir para vocês, se estiverem gostando desse conteúdo, se inscreva no canal. É muito importante que vocês se inscrevam no canal. E se gostou do conteúdo, o que eu peço é só clicar no like, porque mais pessoas podem ter acesso a esse tipo de informação. Então, a plataforma do YouTube só consegue entregar esse conteúdo se você me ajudar a continuar a produzir esse conteúdo gratuito e de qualidade, beleza? Então, gente, olha só, hoje eu vou falar para vocês sobre um componente chamado Connect. O que é o Connect, para que serve, qual é a vantagem de tê-lo, qual é a empresa que vende essa pecinha chamada Connect, tá? E eu quero dizer para vocês que esse tipo de conteúdo, tá certo? Que é trabalhar com prótese sobre implante, isso não é vendendo A, B ou C as marcas, tá certo? Na verdade, o que a gente quer é que vocês tenham acesso à informação e consigam discernir qual o melhor sistema para aquilo que vocês fazem na sua prática clínica diária. A minha prática clínica rotineira aqui é a área estética, gente. Então, para a área estética, a MIS se apresenta hoje como um dos melhores sistemas do mundo. Não estou falando do Brasil, não, estou falando do mundo. Então, a Europa é super consolidada. Então, quando alguém fala, Guilherme, eu não conheço o sistema, pessoal, falem comigo. Tá certo? Eu posso falar um pouquinho mais sobre o sistema para vocês. Quem for aqui da minha região, a gente pode até compartilhar o kit para vocês fazerem uma cirurgia para ver como funciona, entender um pouquinho dos componentes protéticos. Será um prazer ajudar vocês, certo? Então, gente, vamos lá, vou compartilhar aqui a tela com vocês, tá? Vou abrir aqui o PowerPoint. Maravilha, tá aqui. Show! Pessoal, olha só, quando a gente vai falar, principalmente, eu vou começar aqui com um conceito, esse artigo bem rápido aqui, só para vocês relembrarem ou deixarem tudo fresco na mente, em relação ao contorno do provisório, principalmente no que se diz respeito à porção subgengival. Quem é meu aluno presencial, né, de pós-graduação, eu sempre falo, seu provisório pode ser feio, horroroso, contanto que ele esteja bem adaptado, com o formato correto subgengival, tá certo? E com o contato ok, que a gente vai precisar, se for carga imediata, por exemplo, não pode ter contato, e está com o design, com o desenho apropriado para a região subgengival, principalmente quando falamos de carga imediata, tá? Um dos maiores desafios, né, para quem não domina a parte protética, domina só a parte cirúrgica, é justamente fazer a carga imediata. Por quê? O indivíduo ele começa o processo de extração, implante, biomaterial, o PRF, conjuntivo, provisório. Então ele esbarra numa situação que ele não sabe fazer. Mesmo o implante dando 50 newtons de travamento, tudo ok, tudo favorável para uma carga imediata, o profissional não faz. Não existe desculpa para o profissional não fazer carga imediata. Ah, Juliano, mas o paciente não pagou. Cara, não tem desculpa, tá certo? Você colocou mais um procedimento cirúrgico porque o paciente não pagou o provisório. Cara, inclui isso no teu procedimento. Isso aí é a questão básica, tá certo? Então, nesse artigo do Gonzalez, né, ele faz 2020, se não me engano, teve um de 2009, teve um de 2020, quando ele fala o guideline, né, onde ele fala, olha, se você vai fazer área estética, você tem que seguir esses conceitos aqui para poder você ter um design correto subgengival, tá certo? Então, ele classifica de contorno crítico e subcrítico, né? O crítico seria a margem gengival, o zênite, aquele milímetro final de transição, e o subcrítico seria aquela porção mais subgengival, mais próxima à plataforma do implante, onde, na maioria das vezes, o tecido, você vem o transmucoso, vem a zircônia e depois vem a cerâmica de cobertura ou uma zircônia multicamadas. Então, essa porção subgengival é extremamente importante.
Porque é ela que vai ter a inserção conjuntiva, a inserção epitelial, e que quando você respeita o unabutment one time, ou seja, você põe o intermediário e não fica desconectando esse intermediário com muita frequência, você tende a ter uma longevidade maior. Por quê? Você tem a inserção conjuntiva lá na tua base de titânio, no teu transmucoso, você tem a junção, a inserção epitelial na zircônia lisa e polida, tá certo? E quando você desconecta, você tira aquela peça da boca do paciente, né, com um cilindro de provisório diretamente no implante, você está desconectando aquelas fibras do tecido conjuntivo que estava aderida lá no teu transmucoso, assim como você descola as fibras do epitélio que estava aderido também lá na tua resina, que está condicionando o tecido, ou lá na tua zircônia. Então você pode causar contaminação e diminuir ou aumentar, na verdade, a chance de uma perda óssea marginal, mesmo que assim, você não seja perceptível clinicamente, mas as reconexões são passíveis de promover a perda óssea ao redor do implante. Beleza, sabendo disso, né, o artigo ele fala, olha, se você vai fazer uma carga imediata, você reduz entre meio a 1 milímetro na porção crítica, né, comparada ao dente natural, ou seja, você dá uma concavidade, uma leve concavidade. Para quem não tem, eu sugiro a compra do meu kit de acabamento e polimento em prótese sobre implante, tá certo? Da Jota. Eu fiz um kit bem bacana e tem uma broca aí, pessoal, sensacional, para fazer esse formatozinho côncavo na porção vestibular. Onde é vendido esse kit? Para todo o Brasil. É vendido na Dental Shop de Alagoas. Então, vou deixar aqui o Instagram da Dental Shop. Fala lá com o Denis. Você compra o seu kit e ele envia para qualquer parte do Brasil, beleza? Então, você faz essa redução o mais côncavo possível, tá certo? Na porção subcrítica, você cria como se fosse um cone, na verdade, tá certo? Para poder você ter espaço de maturação tecidual. Os estudos falam 90, 120, até 180 dias para a maturação desse tecido. A minha prática clínica, eu deixo 90 dias para a maturação tecidual junto com o tecido conjuntivo. Após isso, eu faço a minha primeira remoção para poder começar o condicionamento tecidual, tá bom? Então, aí essa ilustração, tá certo? O artigo, essa ilustração é do próprio artigo. Então ele fala que toda vez que realizarmos a exodontia, implante, enxerto com biomaterial, conjuntivo, provisório, tudo isso, gente, é um procedimento só, que chama-se carga imediata. É um procedimento só e envolve todos esses procedimentos, tá certo? Então, nós temos que deixar um espaço de regeneração, que é justamente essa concavidade que vai quase do zênite, onde está pintadinho assim de vermelho, nas listrinhas. Você vê que tem uma concavidade para poder maturar esse tecido, tá certo? Então, após esse período de maturação, de 90 dias pelo menos, a gente vai começar o condicionamento tecidual, que é empurrar esse tecido para vestibular, dando aquele formato tão bonito que a gente gosta quando fazemos esse condicionamento, tá certo? E essa pecinha aí, gente, é o Connect e o cilindro de provisório antirrotacional do Connect, tá? Se você observar, você tem uma ilustração aí de um implante V3 da MIS, tá certo? Você vê que é lilás, tudo que é lilás encaixa com lilás, ou seja, é um implante standard. Então, você tem uma pecinha que seria como se fosse o transmucoso. Essa pecinha aí de cima, tá? Vou ver se eu consigo aqui fazer um desenho, tá certo, gente? Vou botar uma setinha aqui para vocês verem, ó. Essa partezinha aqui é o Connect, tá certo? Essa partezinha é o Connect, tá? E essa outra aqui, ó, eu vou traçar uma linha, certo? Essa outra aqui é o cilindro de provisório do Connect, um cilindro unitário, ou seja, é antirrotacional. Lembrando, gente, o seguinte, que todo componente da MIS, ele tem a sua biblioteca no Exocad. Então, eu posso confeccionar uma coroa fresada e cimentar ela sobre um cilindro temporário do Connect. Eu vou dizer para você, pode, tá certo? Então, você coloca lá o seu cadista, você simula a altura que você tem que cortar, cria desadaptação
e você vê que ele tem umas garras, né? Que aí você consegue jatear, primer de metal, adesivo, e você consegue cimentar a sua peça aí sem problema algum, beleza? Então, gente, o Connect é essa partezinha aqui, tá bom? Essa partezinha aqui, que é o Connect, tá certo? É essa partezinha aqui. Olha, beleza. Você observando, imagine como se fosse um cilindro de titânio antirrotacional ou cilindro de provisório que vai direto no implante. Tecnicamente, ele é tudo, né? O Connect é como se eu tivesse segmentado a parte mais subgengival da parte mais que fica mais supragengival. Ou seja, o meu transmucoso agora ele fica fixo lá no implante, tá certo? Então, quando você faz isso, tá certo? Você não desconecta mais essa porção subgengival que tá certo? Essa porção subgengival aqui, que é o tecido conjuntivo, ele não desconecta mais do teu Connect. Ele fica lá, parado, sem remover, sem se aproximar do implante. Então, tudo que eu for desconectar vai ser em uma camada mais superficial. Essa é uma das maiores vantagens, gente. Ou seja, eu consigo colocar sobre esse Connect uma base de titânio, um cilindro provisório, um componente na MI chamado EasyBase, que é um componente para você angular a chave, que nós na parte protética chamamos de parafuso dinâmico, ou tem gente que chama de parafuso 360, tá certo? Então, assim, é bem interessante esse tipo de componente, tá bom? Então, nós temos esse componente à nossa disposição, tá certo? Vou colocar aqui para vocês, tá? E aqui eu vou classificar como a parte subcrítica e a parte crítica, ou seja, se eu tenho um transmucoso do implante ao meu Zenith de 4 milímetros, então eu vou escolher um Connect de 2 milímetros e vou ter 2 milímetros para trabalhar aquele tecido mais superficial. Mas o meu provisório não vai ficar com aquela concavidade tão bonita como a gente colocasse diretamente no implante. Não vai. Por quê? O Connect já vai ocupar pelo menos metade do caminho no formato adequado, no material que adere ao tecido conjuntivo. E ele não é liso 100%, sabe, gente? Quem tem a oportunidade de conhecer, de ver o Connect, ele tem algum tipo de tratamento de superfície que tipo favorece essa adesão e até um pouco de crescimento ósseo ao redor. Se você for olhar os estudos e os trabalhos do Linkevicius, que é o autor do Perda Óssea Zero, você vai ver muito sobre o Connect, tá bom? O Gustavo Giordani, que é uma referência na área estética hoje no Brasil, ele usa muito Connect, praticamente só usa Connect, tá? O Paulo da Implante Pério, o Vitor Clavijo também usa muito Connect, praticamente só usa Connect. Então, assim, ele tem essa função, tá certo? E detalhe, quando você instala o Connect, você esquece o implante, tá bom? Você tem que moldar o Connect, tem que ter o transfer do Connect, ou o escambare do Connect, o análogo do Connect, a base de titânio do Connect, tudo do cicatrizador do Connect, tudo do Connect, tá certo? Detalhe, o Connect ele precisa que o implante dê torque, por quê? São 30 newtons que você dá nesse Connect no implante, ou seja, você põe para não remover. Olha, mas se não for carga imediata, eu posso colocar depois? O implante deu 20 newtons, eu coloco um tapa implante, fecho e vou abrir no segundo momento. No segundo momento, o implante alça integrado, eu posso ver a profundidade, selecionar o meu Connect e confeccionar meu provisório? Pode, tá certo? Não tem problema nenhum, tá bom? Beleza. Esse provisório ele foi feito sobre um cilindro PIC, um cilindro que vem dentro do implante C1 da MIS. Beleza? Tranquilo? Lembrando que, se você faz esse provisório diretamente no implante, se você põe o Connect, esse provisório já não serve mais, tá bom? Você tem que confeccionar um novo provisório, tá certo? Buscando sempre essa concavidade, tá? Lembrando que o Connect você não vai dar essa concavidade toda, porque o Connect já vai dar a metade dessa concavidade, tá bom? Então, um casinho aqui da MIS, tá bom? Implante instalado de 4 a 5 milímetros do Zenith.
tecido conjuntivo, provisório imediato, tá certo? E a gente tem com 90 dias um tecido saudável, sem sangramento, tá bom? Quem trabalha no fluxo digital sabe bem o que eu vou dizer agora. Se você tenta escanear um caso com sangramento no tecido perimplantar, é um caos, tá certo? Não pode ter sangramento. Se você está fazendo o caso e fica sangrando aquele tecido perimplantar, reveja seu provisório, de forma que até o dia que você for tirar esse provisório, não fique esse sangramento que vai inviabilizar o escaneamento com qualidade, tá bom? Então, um leve sangramento lá, porque eu toquei aí, foi um erro meio na hora de remover. Então, é a vida real, tá bom? Sangrou um pouquinho, mas você vê que tem um bom volume vestibular, tecido conjuntivo, tá tudo ok, tá bom? Então, no implante da MIS, quando a gente abre o implante, ele vem o implante, o tapa implante que vem nessa tampinha branca, ele vem esse cilindro do lado direito, é o cilindro PIC, é um cilindro de provisório que vem em todo o implante C1 da MIS, tá certo? E essa fresa final descartável com stop. Por exemplo, se você vai instalar um implante de 37510, essa fresa tem 10 milímetros. Quando ela tocar no osso, significa que você entrou os 10 milímetros. Então, tem uma regra para você usar essa fresa. Se for na mandíbula, você usa ela toda, tá certo? E se for na maxila, dependendo da densidade óssea, você usa metade dela ou 2/3 dela para poder não entrar com torque excessivo, beleza? E esse é o Connect, tá bom? O Connect ele existe tanto para Standard quanto para Narrow. Gente, o que é Narrow? Narrow é um implante fino, de 3.3. E o implante Standard ele tem de 3.75, 3.9 e 4.2. E tem o Wide, que eu nunca usei, que é um implante que é verdinho, tá bom? Que é um implante de 5 milímetros. Então, os implantes Standard, eles são lilás, essa partezinha de rosca. Tudo dele é lilás, todas as peças são lilás. Transfer, análogo, Scambari, Connect, tudo. T-Base, tá bom? Os Narrow são douradinhos, todo dourado. E o Wide são verdes, tá certo? Então, o Connect, a gente instala sobre o implante. E sobre esse Connect, por exemplo, nessa foto do meio, na parte inferior, você vê que é um cilindro temporário antirrotacional do Connect. Então, aí você dá mais 20 newtons para poder fixar esse componente, tá bom? Então, assim, como eu falei para vocês, a vantagem do Connect é você poder remover essa parte superior sem causar nenhum tipo de desconexão do tecido conjuntivo na porção mais próxima ao implante. Ou seja, é como se fosse um implante, outro implante. Então, tudo você vai fazer sobre ele. Transfer, análogos, Scambari, tudo é sobre o Connect, tá bom? Então, você tem aí esse Connect. Então, eu vou mostrar para vocês rapidamente como nós selecionamos o Connect, tá bom? Então, o Connect, gente, tá aqui, Connect System. Ele tem de 2 tamanhos de largura, tem o de 4 milímetros e tem o de 5.7. Ah, gente, 5.7, sim. Você vê que o de 5.7 nem tem o Narrow, que é aquele mais fininho, que é os implantes de 3.3, tá? Então, você tem de 4 milímetros para área estética. Eu nunca comprei o Wide, logicamente, porque são implantes de 5 milímetros, nós não usamos para área estética. Então, nós temos altura de transmucosa de 1,5, de 2, de 3 e de 4. Beleza? E aqui, gente, pessoal da vida real, quem já fez, por exemplo, exoimplante e teve que enterrar um pouquinho mais o implante para poder dar aquele travamento e no final ficou pensando, poxa, como é que eu vou reabilitar esse caso? Está bem profundo esse implante. Com o Connect, nós elevamos essa margem 4 milímetros, tá certo? Até 4 milímetros, tá? E depois a gente tem o nosso componente, certo? E detalhe, gente, os componentes sobre o Connect não tem transmucoso, tá bom? É um componente zero. Ele encaixa nessa plataforma, o transmucoso está aqui, tá? Então, na minha prática, por exemplo, se eu tenho uma distância do implante ao zenith de 4 milímetros, eu vou escolher um Connect de 2. Se eu tenho de 5 milímetros, eu vou escolher um Connect de 3. Se eu tenho 3 milímetros, eu vou escolher um Connect de 1,5. Então, gente, eu coloco o Connect lá, dou 30 newtons de torque, tá certo? E depois eu posso escolher, ó. Eu posso vir um Healing Cap, que é como se fosse um cicatrizador. Eu tenho transfer de madeira aberta e de madeira fechada, certo? Tenho cilindros temporários antirrotacional e rotacional. Inclusive, tem uma técnica do Bruno Craft,
ou craft, você vai chamar como você quiser, tá? Do Bruno, que é um dos speakers MIS, que é lá de Curitiba, que ele faz até uma técnica que ele confecciona lá, faz uma reabilitação de protocolos sobre o Connect com os cilindros rotacionais, o sistema fresado, bem interessante, tá certo? Também quem quiser conhecer. Então, Final Static Abutment, que é a nossa base de titânio, tá bom? Tem de altura de 6 e de altura de 8. Mas aí, como é que faz? É só o laboratório cortar, beleza? Corta lá. Assim, então, cilindro de cobalto cromo, tá certo? Tá assim, tem munhão, aqui o scampost e tudo mais, tá certo? Então, assim, gente, é um sistema que favorece muito o conceito One Abutment, One Time. Então, você coloca lá e se você tiver que trocar a tua ideia, olha, eu quero fazer um munhão personalizado. Posso fazer? Pode, tá aqui, ó, cilindro de cobalto cromo, tá certo? Antirrotacional ou rotacional, você pode confeccionar. E você vai observar tanto na hora de moldar, quanto na hora de remover ou voltar a peça, que o paciente não reclama de dor, tá certo? Então fica muito bom de trabalhar esse tipo de sistema. Aí muita gente pergunta, mas isso aumenta quanto o meu custo? Gente, o Connect custa R$160 mais ou menos. Então, poxa, compensa demais, porque você tem uma ótima peça, tá bom? Você tem o melhor que a biologia pode te oferecer, tá bom? Então, assim, eu não vejo desvantagem. E falo por mim que foi um dos motivos que me fez mudar para o sistema MIS, aderir ao sistema MIS há praticamente 2 anos, foi essa questão do Connect, tá? A questão da carga imediata, da área estética, que favorece demais, muito. O travamento desses implantes são sensacionais e a simplicidade nas peças. Então, favoreceu demais o meu entendimento, a minha prática, tá bom? Mesmo eu não tendo, por exemplo, na época, o scanner. Então, isso não alterou em nada. O laboratório entendeu perfeitamente todo o fluxo. Então, o Connect, para quem for começar a trabalhar, envia esse vídeo aqui para o teu protético, para ele entender o que é o Connect. Na verdade, é como se fosse uma extensão do implante com os componentes específicos do Connect, beleza? Gente, espero que vocês tenham gostado, tá certo? Compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários aqui alguma sugestão de tema, o que vocês querem saber, tá bom? Então, se inscreva, ative as notificações que sempre que houver um vídeo novo, você será avisado, tá bom? Gente, muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.